Olá, amadinhas, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tudo bem com vocês, meninas? Eu sou a pastora Rosângela Carvalho, dando continuidade ao nosso devocional bíblico anual. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o livro de Mateus, no capítulo 10. Nessa passagem de Mateus, nós vemos claramente o Senhor Jesus, ele chamando os seus discípulos, ou melhor, aqui nessa passagem fala que Jesus, ele chama os apóstolos, né? E ele chama cada um, detalhe, pelo nome. Ele não chamou assim aleatoriamente, olhou e falou: ei, você, vem cá, vem comigo, me segue. Não, Jesus chamou cada um pelo nome. Assim também é conosco, amadinhas. Jesus, ele te chamou pelo nome, ele te conhece, ele tem um projeto com a sua vida, ele tem algo especial e sobrenatural com você. E Jesus, quando ele chama os apóstolos, né? Que ele chama os apóstolos pelo nome, e depois que ele chama esses apóstolos, Jesus ele começa a dar orientações a esses apóstolos. Esses apóstolos começam a aprender com nosso Senhor Jesus o que é de fato ser um discípulo de Cristo, o que é verdadeiramente abrir mão de todo o seu eu, de toda a sua carne, de toda a sua vontade, para verdadeiramente servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus ali, depois que ele chama os discípulos, ele começa a dar instrução para esses discípulos, né? Ele diz assim: ide, né? Pregai o evangelho, curai, ensinai, expulsa demônios, né? E o mais interessante de tudo, amadinhas, que Jesus é lindo, fala sério, Jesus é maravilhoso, é que Jesus, primeiro, ele orienta aos seus discípulos a fazerem a obra ali, dentro da sua região primeiro, né? Então, o que Jesus está nos ensinando? Que a primeira missão que nós, seus discípulos, seus apóstolos, temos é de, como se fala assim, evangelizar o nosso. O primeiro ministério que o Senhor Jesus nos entrega é a nossa casa, é a nossa família, são os nossos vizinhos, são os nossos amigos, são os nossos colegas de trabalho, são também os amigos da escola, né? Então, assim, o primeiro ministério que nós temos que dominar é o de dentro da nossa casa, porque é dentro da nossa casa, é dentro do nosso lar que sai os nossos frutos. Aleluias, glória a Deus, oh Deus poderoso. É de dentro do nosso lar que aparecem os nossos verdadeiros frutos. E quando depois que esses discípulos, né, eles começam ali evangelizar dentro daquele território próximo, ali naquelas redondezas, aí então Jesus os orienta a expandirem o ministério, né? Não, agora vocês podem sair para a rua de cima, agora vocês podem ir para o próximo bairro, agora vocês podem ir para a próxima cidade, para o próximo estado, para o próximo país, porque vocês já estão habilitados. Então, às vezes, amadinhas, o que a gente hoje percebe, infelizmente, é que tem pessoas que não conseguem levar nem os seus para Cristo, né? Não conseguem pregar para um vizinho, porque não tem um bom testemunho, não conseguem evangelizar um próximo e quer sair para o mundo, né? Quer sair para o campo, quer sair para fora. Então Jesus, isso aqui é muito claro para nós, tá? Que Jesus nos orienta o primeiro campo, o primeiro ministério é aqui, é local,
é aqui dentro. Depois que você fizer aqui dentro, aí sim você está apto para ir expandindo, 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 expandindo e cada vez mais expandir esse ministério, essa vocação e esse chamado. E a todos nós, sem sombra de dúvida, que confessamos Jesus como Senhor, como Salvador de nossas vidas, que somos mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, nós temos a autoridade de Cristo sobre nossas vidas. Nós somos sim mulheres enviadas para pregar, mulheres enviadas para curar, mulheres enviadas para expulsar todo tipo de demônios, mulheres enviadas para fazer o ID, em nome de Jesus. Todas nós temos essa habilitação da parte do céu. Nós temos uma patente em nós. E essa patente não é título de homem, essa patente não foi igreja, não foi placa que nos deu. Essa patente, ela vem do nosso general, Alamassu Yandarabasti, Histio Ramaya de Kohamassu Yandarai. Então não tenha dúvida do seu chamado, não tenha dúvidas que você é uma escolhida, ainda que você se sinta pequena, ainda que talvez você se sinta uma improvável, ainda que talvez você se sinta perdida, você ainda não se encontrou e você está se perguntando, afinal de contas, qual é o meu chamado? Para que Jesus me chamou afinal de contas? Para pregar, para orar, para curar? Para que Jesus me chamou afinal de contas, né? Tem muitas de nós ainda que ainda tem essa dúvida, que não tem essa certeza absoluta do seu chamado, né? Eu vou confessar algo para vocês, amadinhas, que quando eu levantei as minhas mãos, e na verdade eu era cristã desde pequena. Só que aí eu cresci, né, aquela coisa toda, a gente dá uma escapadinha, dá uma andadinha pro lado de lá, né, mas ele é tão bom, tão misericordioso, ele puxa de volta, e aí ele me puxou. Quando ele me puxou de volta, né, e tomou totalmente o controle da minha vida, e aí eu não tive dúvidas, eu não tive a menor dúvidas de quem eu era, do que eu tinha que fazer, de como eu tinha que fazer. Eu nunca tive essa dúvida, sabe? Quando eu levantei as minhas mãos lá naquela igreja em São Paulo, Batista, dentro de mim eu já falava, eu vou ser uma pastora, eu vou ser pregadora, eu vou ganhar almas pro reino de Deus, eu vou ser como Pedro, eu vou ser pescadora de homens, eu vou ser uma adoradora do Senhor. Eu nunca tive essa dúvida, eu sempre tive essa certeza, eu vou ser usada, eu vou ser ousada. É claro que tem todo um processo, né? Mas o mais interessante, amadinhas, de tudo isso, é você não fugir do seu processo. E nem querer pular algumas etapas do seu processo. Fique no seu processo, se sente com Jesus, aprenda com Jesus, porque ele fala, né, que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus está dizendo que é quem quiser, ele chama, mas nem todos ouvem esse chamado e responde prontamente a esse chamado. O mais interessante, amadinhas, é que a gente vê que os discípulos, né, eles responderam prontamente a esse chamado de Jesus. Quando Jesus foi chamando um a um ali pelo nome, a gente vê que esses discípulos, eles largam tudo, eles deixam tudo. Não tem nada mais importante para eles do que seguir e servir o mestre. E aqui nessa palavra fala, né, que aquele que não abandona, que ama mais pai, que ama mais mãe do que ao nosso Senhor Jesus, não é digno de servi-lo. A gente tem que amar a Cristo
mais do que a própria nossa vida, porque eu sempre digo, amadinhas, que o meu chamado, ele é maior do que a minha própria vida. Eu tenho uma fome, eu tenho uma sede de Deus tão grande, amadinhas, que vocês não têm noção. Eu tenho tanta vontade de ser usada pelo Senhor, de ser serva, de servir, de fazer, sabe? E eu falo para Deus que isso para mim é a coisa mais importante do mundo, que se eu tivesse todas as riquezas deste mundo, se eu tivesse as riquezas que Salomão teve, sabe? Tudo que Salomão teve, multiplicados nessa terra, e eu não tivesse o que eu tenho, que é a presença, que é o Espírito Santo dele, eu nada seria. Então não tem nada mais precioso, nada mais gratificante do que ouvir: vem, Rosângela, me segue, me sirva, eu tenho algo com você, eu tenho um propósito com você, eu tenho uma missão com você. Então, minha amadinha que tá aí do outro lado, você ouviu Jesus te chamar, não ouviu? Então, querida, segue o teu chamado, sente-se com teu mestre para aprender com ele, e o sirva de todo o seu coração, com toda a sua intensidade, sem reservas. Não tenha medo, não tenha dúvidas. Você pode não saber falar, você pode não ter estudo, você pode ser tímida, você pode ser pequena, mas, Yandeste Dabá, você foi chamada. Você é uma escolhida, você é uma eleita. Ele te chamou pelo teu nome e ele te diz: não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu sou teu Deus. Aleluias, aleluia, Jesus. Oh Pai, eu coloco a minha vida, eu coloco a vida de cada uma das tuas preciosas amadinhas, Senhor Jesus, nas tuas mãos. E eu te agradeço por ter nos chamado, Senhor. Mulheres tão improváveis, mulheres tão inseguras, mulheres tão imperfeitas, mulheres com tanto medo, mulheres ansiosas, mulheres arrogantes, mulheres teimosas. Mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. E eu te peço, Senhor Jesus, nos ajude a viver o nosso chamado. Nos ajude, Jesus, a viver a nossa missão, o nosso envio para este mundo. Porque nós viemos para este mundo para um propósito do céu. Nós não viemos para este mundo simplesmente para existir. Não, Jesus. Nós viemos para te servir. Nós somos sacerdócio real, nação santa. Nós somos mulheres eleitas, chamadas, separadas, mulheres revestidas pelo teu poder. Que esta palavra, mulher, te renove, que esta palavra te encha de força, de ânimo, de certeza, de alegria, e que você seja cheia, cheia, cheia das virtudes do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe com a sua palavra, amadinha, em nome de Jesus. Amém.